Boa noite. Boa noite. Que alegria, né? A gente vir aqui. Só queria te fazer uma pergunta. Se sentir calor, a gente quer que eu ligue aqui o ventilador? Eu acredito que não. Eu sou mais para sentir frio do que para sentir calor. Mas então, qualquer coisa, só fazer um sinal que eu ligo. Tá ótimo. Bom, é muito gostoso esse intercâmbio, vamos dizer assim, né, das casas espíritas, de a gente que está lá no Rio de Janeiro, acostumado com aquelas casas assim, né, estava conversando com a Maristela, que a gente tem assim aqueles protocolos, aquela coisa, tudo mais formal, porque tem muita gente, tem uma chegada, para que as coisas funcionem bem. Aqui eu percebo muito no Irmão Atmos, aqui que eu já vim, no GECAL também, que às vezes eu faço palestra, é um outro clima, as coisas se harmonizam pelas relações entre as pessoas. E isso fica muito gostoso, fica muito agradável. Que assim você vai ter um ambiente familiar, acolhedor, e as coisas acontecem de uma forma que tem que sair, né? Não tem tanta aquela rigidez. Então isso é muito gostoso, levar essa experiência. E para mim é uma honra ser convidado, estar aqui para a gente refletir, estudar juntos sobre esse tema que é muito importante. Se bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa passagem está inserida no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem as aventuranças, tem quando ele fala que nós somos o sal da terra, tem quando ele fala para a gente amar os inimigos. Está lá em Mateus, capítulo 5 do Novo Testamento. Se vocês quiserem pegar o Sermão da Montanha na íntegra, ele é riquíssimo para a gente refletir no nosso dia a dia. E hoje a gente então tirou um extrato, né, que é essa bem-aventurança para hoje. O que é importante, o que a gente pode destacar desse Sermão da Montanha? Aquele povo daquela época estava acostumado a seguir as tradições de Moisés. Então eles eram muito rigorosos nos rituais, digamos assim, nas atitudes exteriores, mas eles estavam esquecendo um pouco exatamente de utilizar o sentimento, o amor em essência. Estava faltando isso um pouco. E aí Jesus veio então atualizar. Quando ele diz que não veio destruir a lei, ele realmente não veio destruir a lei. Ele veio clarear. Sabe quando às vezes assim, precisa assim, ele deu às vezes o nosso sistema operacional do celular fala assim, precisa de uma atualização, senão ele não vai funcionar? Foi isso que Jesus fez. Ele fez uma atualização de tudo aquilo que as pessoas tinham, melhorou. E uma das coisas que ele traz, por exemplo, que é ouviste o que foi dito. Quando ele fala assim, ouviste o que foi dito, ele está falando da tradição, de como era. Ele fala, eu porém vos digo. Ou seja, ele atualiza aqui quando ele fala, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Então ele atualiza. E a doutrina espírita agora vem atualizando mais ainda. Então, observa que essa atualização, ela vem conforme a nossa caminhada. Quando a gente está preparado, as coisas vêm para a gente poder se atualizar. Ou seja, por que a gente se atualiza? Porque a gente está se melhorando, a gente está se desenvolvendo, nós estamos crescendo espiritualmente. Então esse sermão ele é importantíssimo e dentro dele está aí, bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí eu fui ao dicionário e vim aqui o significado de bem-aventurados. É aquele que usufrui, ou seja, está na posse de um estado de santidade e graça celestial. Pessoal, é um estado diferente, um estado de santidade e graça celestial. Isso é do dicionário OAS, tá? Aquele que goza de boa ventura, bem-afortunado, feliz. Então, normalmente fala bem-aventurado é aquele que é feliz. Mas não só feliz, é uma felicidade ligada a algo maior, algo celestial. Não uma felicidade por algo que você esteja aqui terrenamente, não. É uma felicidade que tem um outro tom. É uma felicidade de um nível acima. Esse é o bem-aventurado. Essa é a bem-aventurança.
né? Porque às vezes você, hoje eu estava até conversando com um amigo meu, você fica feliz porque aparece na sua frente um prato de comida delicioso, que você, ai que delícia isso. Esse não é bem-aventurado. Esse está feliz, alegre naquele momento. A bem-aventurança significa que a gente está experimentando algo superior. E por que a gente deve experimentar algo superior, essa felicidade superior? Porque é para lá, para cima que nós estamos indo. Nós não estamos crescendo? Não estamos evoluindo? Então, cada vez mais, a nossa felicidade, ela deve ser buscada de uma forma mais elevada. Então, aí já começa a nossa reflexão. Importante da palestra a gente refletir. Como que a gente busca a nossa felicidade? A gente busca só nesse plano? Ou a gente busca a nossa felicidade, que é a bem-aventurança, em um patamar mais elevado? Isso é importante. Como é que eu busco a minha felicidade? Será que a minha felicidade é boa para mim e para todos aqueles que estão à minha volta? Ou só é bom para mim? Que se só é bom para mim, temos um problema, né? Bem-aventurados. Aí, os que têm puro. Fui lá no dicionário de novo. O que é puro? É uma qualidade, um adjetivo, né? Ser puro. O que é puro? É algo sem mistura, que não é alterado pela presença de elementos estranhos, é não contaminado, limpo. Olha só, vai pensando aí. Felizes aqueles que são limpos, que não estão contaminados, que são claros, transparentes, que não foi manchado nem desonrado pelo pecado ou pelo mal, virtuoso, reto, sem malícia ou maldade, cândido, inocente. Olha quanto significado para puro, hein? Bondoso, honesto, generoso, que não se pode pôr em dúvida ou em questão. É genuíno, incontestável e autêntico. Sincero, franco, verdadeiro, que transmite paz, enlevo, sublimidade, tranquilo, suave. O que não falta nada para ser completo, total, absoluto. Tudo isso, peguei no dicionário, significa de puro. Puro o coração. Então a gente já começa. Primeiro vamos para o coração, depois a gente volta para o puro. Puro o coração, né? Como é que é um coração puro? É sem colesterol? Está funcionando bem, né? Como é que é esse coração puro? Até isso está difícil hoje em dia, né? Com as nossas alimentações, né? Ter o coração funcionando, batendo ali no ritmo. Pois é, mas o coração é aquilo que nos dá o quê? A vida, né? Quando o coração para, a gente vai para outro plano. Que quando o cérebro para, a gente até pode ter uma vida vegetativa, mas o coração é a nossa essência, é o que nos mantém vivos. Então, essa pureza da nossa essência. E aí já volto outra pergunta para nós refletirmos. O que é que nos mantém vivos? Mas não vivos segundo a carne, porque isso é fácil. É a comida, é o exercício físico, né? É a sustentação do corpo. Mas estamos falando o que nos mantém vivo como espíritos. Porque Jesus fala, né? Deixa os mortos enterrarem seus mortos. E Emmanuel fala disso. Tem pessoas que estão respirando, mas estão mortas, não estão vivas. E aí, se o coração é algo que nos mantém vivos, o que é que mantém a nossa alma viva? Isso é importante a gente refletir. Mas que pergunta é essa, Jorge? Como é que mantém a nossa alma viva? Exemplo. O que é que te dá aquela alegria interna? Que te dá aquela satisfação profunda? Aquilo que te deixa em paz, que te deixa tranquilo, que te estimula a fazer o seu melhor. O que é isso? Isso é o que te mantém vivo. E a gente precisa se perguntar, o que é que nos mantém vivo? O que a gente busca? Aonde que a gente busca a nossa fonte de vida? Que é o nosso coração. E aí essa fonte de vida, essa essência está ligada à pureza. Então precisa dessa pureza. Então, voltando àqueles significados, significa que eu, em essência, vendo aqui o dicionário, preciso estar limpo,
transparente, isso em alma, tá, gente? A alma. Claro, virtuoso, bondoso, honesto, generoso. Eu até fui buscar o significado de generoso, porque às vezes a gente... O que será que significa generoso? É aquele que tem caráter e sentimentos nobres. Ele sacrifica seus interesses em benefício ao outro. Esse é o generoso. Então, isso, será que ser generoso me faz bem? Me estimula a viver? Sincero, franco, verdadeiro, que transmite paz, tranquilo, suave. Então, olha só, esse coração, essa essência, por si só, como ele fala aqui, olha, bem-aventurados os puros de coração. Então, esses corações puros já estão na bem-aventurança. Já estão nessa felicidade celestial. Mas e tem mais. Então, Jesus, nessa afirmação, ele está falando do presente e do futuro. Concorda que ele está falando também do futuro? Por que ele está falando do futuro? Qual é a continuação dessa afirmativa de Jesus? Aqui na frase, atrás de mim, olha a cola aqui. Por que ele está falando de presente, bem-aventurados? Está falando feliz, aqueles que têm um puro coração têm uma felicidade celestial. Mas não é só isso, tem mais. Verão a Deus. Olha, então ele está falando de futuro. Ele fala de presente. Olha, puro. Então, quando a gente faz alguma coisa que realmente é boa para mim e para a humanidade, eu já estou na bem-aventurança. Mas além, então, a felicidade, quando a gente fala, eu estou plantando isso para a minha felicidade futura. A felicidade é imediata. Se a gente não está sentindo, a gente observa porque a gente precisa identificá-la. Porque é imediato. A nossa ação nobre, ela traz resultados nesse momento. Mas além disso, ainda traz algo. Veremos a Deus. Sabinha aqui que eu paro assim para vocês pensarem, sabe? Processar tudo, né? Que eu não quero que vocês percam nada. Eu quero que vocês vão pensando, vão me acompanhando no raciocínio. Verão a Deus, o verbo ver. Né? O verbo ver, normalmente, às vezes, a gente está num lugar, às vezes a gente vai em algum local, por algumas vezes, e de repente, esse quadro sempre esteve aí? Vocês botaram hoje, né? Um exemplo. Não, isso aqui está desde a primeira vez que você vê. Nossa, eu nunca vi. E olha que eu venho aqui sempre. Isso aqui, você mudou? Não mudei. Às vezes nós passamos por alguns detalhes, estou dando um exemplo assim, bem do dia a dia, mas não vemos aquilo. Não passa despercebido. Quando a gente passa a ver aquilo ali, a gente começa já a focar uma atenção. Então, esse ver a Deus é mais do que isso. Primeiro, lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta. Pode o homem compreender? Acho que eu vou subir um pouquinho isso aqui. Posso? Consigo? Primeiro, deixa eu entrar. Eu estou sentindo que eu estou me empurrando. Você é alto. Mais de ontem hoje. Certo. Acho que vai ficar na água agora. Tá ótimo. Muito bom. Então, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Kardec pergunta aos Espíritos, questão 10 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, não. Falta-lhe para isso sentido. Então, os nossos sentidos, que a gente consegue ver o mundo exterior, são os 5 sentidos, né? A visão, olfato, paladar, o tato, audição. Isso a gente tem contato com o mundo externo, com o outro. Para se relacionar com o outro, para identificar as coisas, a gente utiliza esses sentidos.
Os espíritos falam, né, quando tem aqui no livro dos espíritos, né, da percepção, a gente é até pobre nisso quando a gente está nesse corpo. Por quê? Porque, por exemplo, quem está aqui na primeira fileira só consegue ver daqui para cá, porque os olhos são circunscritos. No mundo espiritual, claro, a depender da desenvoltura, da libertação da matéria que o espírito tem, ele vê em 360 graus, ele vê tudo. Ele vê tudo, não tem essa limitação, tem que me chamou aqui atrás, eu tenho que olhar para ver quem chamou. Não, sabe? A audição é tudo diferente, a percepção é muito maior. O corpo, ele dá uma limitação. Mas aqui nós temos esse sentido que nos ajuda a se relacionar. Mas está dizendo que para compreender a natureza íntima de Deus, falta um sentido. Onde é que está Deus? Deus está em toda parte, a gente sabe disso. Mas, em especial, existe um reino de Deus que está o quê? Em semente, em potencial, dentro de cada um de nós. Então, esses sentidos que a gente olha para fora, a gente precisa de um outro sentido interno para poder identificar Deus dentro de nós. Porque Deus está em toda parte. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo Deus em cada um de vocês. E se a gente não vê, tem alguma coisa errada. Se eu olho para um irmão e não vejo Deus nele, eu preciso refletir. Porque ele é filho de Deus, eu também sou e nós estamos conectados. Não tem nada separado. Qualquer pensamento que eu tiver aqui, isso chega até ele, chega até o outro. Se for bom, excelente. Se não for, a gente precisa depois se reeducar com relação a isso. Então, eu olho para vocês por esses olhos aqui e vejo Deus em cada um de vocês. É assim que a gente deve ver. Porque Deus está em semente dentro de cada um de nós. Alguns manifestam mais, outros manifestam menos. E aí, então, que sentido é esse que eu tenho que olhar dentro de mim para eu achar Deus? Qual é a linguagem divina? Como é que Deus se comunica com as suas criaturas? Como é que Deus faz com que esse universo que é infinito, que ele seja harmônico, funcione para o bem de todos, indistintamente, todos os seres, sejam eles inorgânicos, orgânicos, seres inteligentes da criação, espíritos encarnados, espíritos mais evoluídos, todos. Deus consegue se ligar a todos eles pelo amor. É o amor. Então, para que eu possa compreender Deus, há necessidade de amar. É esse o sentido íntimo. Quando o amor começa a se desenvolver dentro de nós, aí eu começo a ver Deus. Eu começo a ver Deus assim, como se eu dei esse exemplo do quadro, né? Eu sei que ele existe, mas eu não consigo ver, não consigo notar que realmente a presença dele. A partir do momento que eu começo a desenvolver o amor, eu começo a sentir Deus em mim e no outro. Então o amor, né, no meu entendimento aqui, né, porque ele não diz aqui qual é o sentido que falta, mas é esse sentimento mais nobre, mais refinado, mais profundo, que faz com que a gente se nos conecte com o nosso Criador, que nos criou pelo amor. E como é que é o amor no dia a dia? Então, porque às vezes a gente fica falando muito no amor, né? As pessoas acham muito bonito, mas o que é o amor? O amor é a paciência, o amor é a gentileza, o amor é o olhar fraterno, o amor é a compreensão do outro, o amor é o não julgamento, o amor é uma amizade sincera, o amor é honestidade. Tudo isso é amor. Tudo isso são práticas do nosso dia a dia, que a gente vai, depois que isso ficar mais maduro dentro de nós vamos entender o amor como algo maior ainda. Jesus foi o nosso exemplo de amor. Começamos falando aqui de amar ao inimigo.
ou aquele que nos prejudica, que nos persegue. Ele fez isso. Então é possível de ser feito. Não só ele, como outros que vieram depois fizeram isso também, né? Então, é importante da gente colocar esse amor no dia a dia. É ceder um local, é observar como é que a gente está lidando com as pessoas. Isso é amar. É tudo um exercício que nós estamos fazendo aqui nessa terra. A gente precisa, então, desse amor cada vez maior dentro de nós, vai ficar mais fácil da gente ver a Deus. Ok, mas por que eu vou ver a Deus? Qual o benefício de ver a Deus? Eu já estou vivendo o amor. Se eu vivo o amor, significa que muitas coisas que me aborrecem, que me perturbam, muitas coisas que me desanimam, que me deixam triste, aquilo vai sendo visto por uma outra ótica. Porque Jesus, vamos pegar aquele momento da crucificação dele. Um momento terrível aquilo que nós fizemos com ele. Mas ele tinha um outro olhar para nós. Esse é o olhar do amor. Ele nos jurou se vingar, ele não rebateu, ele tinha um olhar do amor. E ao final ele fala, pede perdão, que o Pai nos perdoe, por causa da nossa ignorância. Nós não sabíamos o que fazíamos. E hoje, por muitas situações, a gente também ainda não sabe o que faz. Ainda fazemos muito mal pela ignorância, mais pela ignorância, do que pela própria maldade. Então, essa proximidade de Deus, que ver a Deus significa identificar que realmente existe um Pai Criador e, a partir disso, a gente vai mudando a nossa forma de ver a vida. Então, a gente vai ter uma vida um pouco mais serena, porque a gente sabe que existe um Pai mantenedor, amoroso, justo, porque eu já estou começando a entrar em contato com essa justiça. Deus é justo, misericordiosamente justo e bom. Eu entro em contato com essa bondade. Então, ver a Deus é a gente descolar um pouco das mazelas da matéria e saber que existe um amparo, um socorro, um amor infinito e incondicional nos esperando. E isso, gente, dá muita esperança para nós. É muito bom saber isso. Ah, mas as coisas estão acontecendo. Tem o desemprego, tem a doença, tem a dificuldade, tem a perseguição, tem, mas tem Deus. Quando a gente vê Deus, aí a gente muda. Essas coisas, elas não ficam tão pesadas, elas estão aí, porque a gente tem que vencer essas coisas. Elas são para serem vencidas, mas não necessariamente para nos afundar. Porque Deus é que vai nos levantar. Claro que cabe aqui que a gente se levanta pelo trabalho, né? A fé, como disse Paulo de Tarso, sem as obras ela é morta. A gente precisa realmente fazer a nossa parte. E aqui naquele exemplo de puro, eu queria trazer também, né, que ele fala de limpo, transparente, né? Eu destaquei por que o transparente? Porque Jesus, né, quando foi interpelado pelo mancebo rico, né, ele falou, bom mestre. Aí Jesus vira para ele e fala assim, por que me chamas de bom? Bom mesmo só o Pai que está nos céus. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que a gente faz, né, de bom vem de Deus. Nós somos instrumentos. E aí vamos lá. Se a gente é um instrumento, vamos supor, eu sou um costureiro aqui, um alfaiate. Ainda existe alfaiate, gente? Existe? Nunca mais eu vi um alfaiate, gente. Então, mas vamos dizer que eu sou um alfaiate. E aí a minha tesoura é uma tesoura toda enferrujada e não afiada. Vai ser complicado de eu fazer o meu trabalho, de eu preparar aquela roupa, porque o meu instrumento de trabalho não está legal.
nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Como é que Deus socorre as criaturas? Por intermédio de outras criaturas, por intermédio nosso. Se nós somos uma tesoura enferrujada, vai dar problema. Então, se eu carrego em mim muitos vícios e que eu alimento e que não quero me desligar daquilo, na hora que eu recebo o dom divino, ele sai manchado. Ele não sai como deveria. Não existe essa limpidez. Olha que interessante. Um coração puro, ele recebe e traz. Um coração que está manchado, contaminado pelo vício, pela corrupção, ele traz mas ele não reflete como deveria refletir Deus. Porque Jesus falou, bom é Deus. O que eu faço porque é Deus agindo nele. É isso que Jesus fala. Olha, quem está agindo em mim é Deus. Então, não sou eu que sou bom, é Deus. Olha, se Jesus falar isso, nós também podemos falar, não é isso? Então, poxa, você é tão bom. Não. Quem é bom é Deus. Eu estou agindo em nome de Deus. Agora, vai depender de nós se a minha porção divina é maior ou menor. Então, é essa coisa também da gente pensar e destacar, essa de ver a Deus, de viver Deus, de sentir Deus, que é a nossa origem, o nosso caminhar e o nosso propósito. Nós vamos a ideia é que cada vez mais a gente se aproxime de Deus. E aí, deixa eu ver. E aí, então, eu trouxe aqui de uma forma assim, mais prática, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, destaquei as passagens de Jesus para a gente refletir um pouco mais. Estamos indo bem até agora? Então, ótimo. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, olha, feliz agora e mais feliz depois. Puro coração. Vamos começar a limpar. Limpar. O que será que a gente precisa limpar da nossa essência? O que será que me faz sofrer? Porque isso é um ponto também. A imperfeição faz a gente sofrer. Não está irritado com alguém, né? Quando nós estamos assim, com aquela mania de perseguição ou com suspeita, assim, fulano está preparando alguma coisa. Eu sei que uma hora eu vou descobrir. E aí isso, gente, isso cansa, isso pesa. E aí a gente fica envolvido naquilo e essa pureza não vem. Então ele está dando uma dica aqui de leveza. Por isso que eu falo da transparência. Vamos lá. Aí ele fala daqui de algumas crianças. Lembra daquela passagem das crianças, né, que querem chegar ali aos apóstolos? Não, sai, afasta, né? Esses apóstolos, eles são ótimos, porque eles lembram muito a gente, né? Jesus com aquela doçura, os apóstolos brigando entre eles, que você é velho demais, papel, naquele livro Boa Nova é ótimo, né? Tá ali, aquele ali é caso de família, né? Mostra tudo. E sabe quem são aqueles? Somos nós. Um que quer que a mãe vai lá, olha só, bota meus filhos lá no altar, já que você vai ser rei, coloca eles à sua direita, à sua esquerda. Aí os outros ficam chateados porque a mãe dele quer que coloque os dois. Aí o outro diz que Pedro é velho, e o outro diz que não sei o quê. É isso. É isso que Jesus mostra pra gente. Mas são aquelas pessoas que Jesus lança a mão para o Evangelho. Então, dentro da casa espírita, a gente não adianta ficar, fulano nunca chega na hora. Isso aqui não dá para pedir, porque fulano não faz do jeito que tem que fazer. Não pode ser assim, porque todos nós estamos na escola juntos. Jesus mostrou isso pra gente. Olha. Então eles aqui, quando vê as crianças, não. As crianças não, vai atrapalhar o mestre. Ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, não impeçais. Mas quando ele fala isso, é que nós precisamos ter esse espírito de uma criança. Não é porque são as crianças. Porque aquelas crianças, a gente sabe que as crianças, inclusive hoje em dia, né, elas são mais velhas do que a gente, elas são espertíssimas, né?
Mas ele está falando aqui dessa inocência, dessa falta de malícia, dessa receptividade. Porque a criança, por que é bom trazer a criança para a evangelização? Porque ela está mais receptiva, está mais aberta aos conhecimentos, ao novo. Então nós também precisamos estar assim, mesmo sendo adultos. Ah não, eu penso dessa maneira, eu não vou mudar, não tem jeito, não, eu sou assim, eu vou... Não, gente, agora eu estou muito velho para mudar. Gente, isso não existe, tá? Até o último suspiro, a gente tem condições de repensar aquilo que não está legal. Então ele fala aqui que, na realidade, o que a gente precisa é ter essa postura de aprendiz, essa alegria, né? A vida precisa ser alegre, não é para ser triste, não. Não precisa. Um coração puro é um coração alegre. Não é um gargalhar falso, não. É exercitar o otimismo mesmo diante das situações que se apresentam para nós. Primeiro, porque essas situações que se apresentam para nós, vocês sabem quem é que pediu para que elas se apresentassem para nós? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia, assim, quem foi para a gente pegar essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Somos nós mesmos. Então por que a gente vai ficar irritado com algo que a gente mesmo pediu? É estranho, né? Mas a gente fica, né? Ah, por que essa pessoa veio parar no meu caminho? Por que essa situação foi acontecer comigo? Né? E aí, às vezes, eu alerto a vocês. Aí, às vezes, alguém fala para ela, poxa, fulana era tão boa, ela não merecia isso. Gente, como é que a gente pode avaliar que o outro merecia ou não, gente? Significa que Deus errou e eu sei que a outra pessoa precisa? A gente precisa estar atento a essas coisas. Então ele fala aqui da questão do espírito de aprendiz, de alegria, nesse primeiro capítulo, de uma forma bem resumida, nesse primeiro item. No 5 ele fala por pecado, aí já começa a pegar mais pesado. Pecado por pensamento, adultério, né? O título dado aqui por Kardec. E a citação está em Mateus capítulo 5, 27 e 28, também lá no Sermão, no Monte. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui tem várias coisas. Vou destacar os pontos principais. Primeiro, pensamento. Se ele olhou e pensou, se pensou bem, legal. Se já pensou viciosamente, Jesus fala que já cometeu o crime, já cometeu o erro, já está na iniquidade. Aí eu queria que fulano acontecesse isso com ela. Já lançou a sentença, já cometeu, pensou. E o pensamento, a gente sabe que tudo que existe à nossa volta no externo começou na cabeça de alguém. Foi o pensamento. Então o pensamento, ele é criador? Sim. Ele é criador, sim. Né? É um exemplozinho bem bobo, né? Mas hoje eu estava vindo com a minha irmã no carro, né? Aí ela falou assim, eu queria comer uma empadinha, não sei o que, tal. Pois é, então vamos pedir para minha irmã, semana que vem, para comer uma empada. Tá. Aí chegamos na casa da minha amiga aqui, o que tinha lá? Empadinha. Eu falei, gente, que coisa, como é que pode? Assim, é só aquela sincronicidade. Eu falei, olha quem está aqui esperando, Aninha, empadinha. Então, é um negócio assim. Aí eu falei aí a gente vai, amanhã minha outra irmã, tem umas irmãs maravilhosas todas, né? Não sintam inveja, elas são ótimas. Aí ela vai lá em casa amanhã levar umas comidinhas pra mim, né? E aí eu passei ali, quando eu estava em Itaipuaçu, da última vez que eu vim com ela, passamos no Hortifruti e tinha uma abóbora, né? Eu falei assim, Solange, vamos fazer um doce de abóbora? Vamos. Aí hoje eu passei no Hortifruti, né? Que eu estava indo para Itaipuaçu, na casa de uma amiga. Falei, minha irmã bem que podia fazer um doce de abóbora. Aí cheguei na casa da minha amiga, fiquei conversando. Aí tinha uma mensagem dela. Olha o que eu fiz para você para levar amanhã. O quê? Doce de abóbora. Gente, tô virando bruxo da comida. Tudo que a gente pensa, materializa. Agora tem que começar a pensar um pensamento mais elevado, né? Que eu tô pensando em comida, né? Então, gente, é assim. A gente pensa e a coisa acontece. Então ele está dizendo aqui, ó. Se você pensa mal,
Se eu penso mal de uma pessoa, ela tropeçou, caiu e machucou alguma coisa, eu estimulei aquilo ali, eu vitalizei aquilo ali. Tá? É assim que a coisa funciona. Emmanuel fala lá, cada briga que a gente tem, discussões ferrenhas e inimizades dentro da nossa casa, onde quer que seja, a gente alimenta as guerras. Então, quando a gente olha essas guerras lá, a gente pode estar minimizando isso ou contribuindo. Esse é um ponto, é a força do pensamento. Inclusive, ele fala aqui, no final, um resumo, que ele diz o seguinte: quem, de repente, tem ideia do mal, né? Aquele que nem sequer pensa no mal, ele diz que já é um progresso realizado. Naquele que vem a ideia do mal, mas ele repele com energia, né, o progresso está se realizando. Mas naquele que pensa no mal e nesse pensamento sente prazer, e o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Então, olha só, existem essas gradações aí que a gente pode ver. Está tudo aqui no capítulo 8 do Evangelho. Então, tem a questão do pensamento e tem a questão do adulterar. Ele dá o exemplo aqui do adulterar na relação conjugal. Mas qualquer coisa pode ser adulterada. Até um copo d'água pode ser adulterado. Se eu estiver levando um copo d'água com uma pessoa, mas que eu estou sentindo ódio dela, a água está adulterada. Então presta bem atenção, gente. Se vocês perceberem que alguém não está indo bem com você, trouxer um copo d'água, você disfarça, joga, não bebe não. Tá com mais água. Então a gente adultera qualquer coisa. Tá com raiva? Estou fazendo a comida, eu não queria estar fazendo essa comida para fulano de tal, mas tudo bem, ela que tinha que estar fazendo, ele que tinha que... Aquela comida já está contaminada, já está adulterada. Então essa coisa do adulterar é você corromper. Então não é só, né? Então você vai vender alguma coisa, bota um pouquinho mais para render, para poder lucrar mais. Está adulterando. Se você está adulterando, significa que alguém, porque tudo que a gente faz, gente, a gente faz para o outro. Porque qualquer trabalho que a gente faça, né? Deixa eu passar uma roupa, né? Eu vou passar uma roupa, estou passando uma roupa para que a outra pessoa tenha uma roupa passada para usar. Né? Mas aí o que eu faço? Eu passo só uma parte, dobro, e quando você olha está passadinho, mas quando abre está o caos. Isso é adultério. Eu vou fingir que eu vou limpar a casa de uma pessoa. Fingir, né? Eu vou limpar, mas eu só limpo e vou escondendo. Isso é adulterar. Então ele fala, olha, não cometer adultério. Então é importante a gente observar, porque essa falsificação, essa coisa, é algo que é muito forte nos comportamentos, nas coisas, né? As pessoas falsificam coisas. Antigamente tinha muita figura, que agora não existe mais, né, que é do cheque adulterado. Lembra que a pessoa escrevia um valor, a pessoa adulterava aquele valor para poder... Então, isso Ou seja, quando eu adultero qualquer coisa, alguém está sendo prejudicado com aquele meu adultério. E aí o que acontece quando alguém é prejudicado com o meu adultério? O que acontece comigo? A conta chega. Eu estou assinando uma promissória, eu, Jorge, devo isso, que eu adulterei fulano de tal e vou me responsabilizo de no futuro eu ressarcir. Né? A gente desarmoniza a lei, a gente tem que reharmonizar. Estamos falando de pureza de coração. E aqui tem outro que Kardec bota o nome no título, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Ele fala assim, né? Enquanto Jesus falava, um fariseu pedia que fosse jantar na companhia dele. Fariseus eram aqueles homens lá daquela época de Jesus, né, que normalmente pregavam uma coisa, mas faziam outra totalmente diferente. Jesus perseguia-os bastante por conta disso, porque eles prejudicavam aqueles que queriam aprender a lei. Porque tinha aquela dissonância. Eles falavam uma coisa e faziam outra diferente. Aí Jesus foi à casa do fariseu e sentou-se à mesa.
O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, né? Se ele foi dizer consigo mesmo, ele estava meio falando meio que sozinho ali, né? Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Por que Jesus não lavou as mãos antes de jantar? Aí Jesus diz para ele: vós outros fariseus, põe grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Ou seja, ele está criticando aqui as atitudes exteriores em detrimento à atitude interior. Qual é a atitude interior? É isso que a gente vem falando durante a nossa reflexão de hoje. Interna. É Deus crescendo dentro de mim, de forma que vai ter uma hora que eu vou estar refletindo Deus, a bondade de Deus. Jesus falou: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o que a gente tem que perseguir. Então ele condena as atitudes exteriores em detrimento à transformação interna. E tem mais, ele fala. Vou pegar só um outro pedaço de um outro trecho aqui. Escutar e compreender bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula, que mancha, que conspurca, que corrompe, né? O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto o coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem ter lavado as mãos não é o que torna impuro. Claro que a gente precisa lavar as nossas mãos, quanto mais agora em épocas de Covid e de tantos outros vírus, né? Mas o que Jesus está falando aqui? Prioritário. Não adianta, eu venho à casa espírita, eu cumpro tudo direitinho, eu ajudo a arrumar as cadeiras, eu limpo, eu faço a minha prece ali bonitinho, eu ajudo ali no bazar, eu trago alguma coisa para dar uma sustentação na casa espírita. Ok. Aí saio daqui, saio esbravejando, entendeu? Com o outro, chego em casa, sou intratável. Está só no exterior. Precisa do exterior e do interior. Então é isso que ele está falando aqui. Porque ele fala que de dentro de nós, como é que está dentro de cada um de nós? Que ele fala que todas as mazelas que tem no mundo, a gente não compra no mercado não, tá? O assassinato, o adultério, os falsos testemunhos, a maledicência. A gente vai lá comprar uma maledicência. Onde é que vende maledicência? Não tem. Onde é que está isso? Está dentro de nós. Então ele fala, olha para vocês, porque isso está dentro. É isso que precisa ser olhado. É isso que precisa ser visto. Né? Então, ele dá essa prioridade que a gente precisa ver. Estamos fazendo o externo, mas há necessidade de olharmos para dentro de nós. O que está saindo da nossa boca? É uma boa, porque se está saindo da boca, está saindo dentro de nós. O que é que eu falo? Quais são as minhas falas recorrentes? Como é que é isso? Está aqui dentro. Precisa ser olhado. Precisa pelo menos ser conhecido. Depois que a gente conhece, a gente avalia como tratar. E o último item aqui, que eu vou passar ele bem rapidinho, que é o escândalos. Que ele fala que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-o. Vocês já ouviram essa passagem? Já viram? Ela é sinistra, essa passagem. Ela é muito forte. Ela é muito fácil. Gente, a mão é motivo de escândalo, corta ela. Mas o que ele fala aqui, que eu vou destacar, é o seguinte, quer ver? Se algum escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem o pescoço uma dessas mós que o asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. O que é isso? Então tem aqueles moinhos, tem uns moinhos de pedra pequena, tem uns moinhos de pedra grande. Vai passando assim, como se fosse uma pedra grande, e aqui embaixo. Então a pedra passa e vai moendo ali o trigo, o que for. Só que tem umas pedras que são tão grandes que precisam de que ele fala aqui, né, de um asno, né, precisa de um jumento para poder ter força para puxar aquilo ali e aquela pedra rodar. Então é uma pedra enorme.
para poder triturar bem. O que ele fala? Se você escandalizar, o que é escandalizar? É prejudicar o outro, é ser uma pedra de tropeço, é você intencionalmente querer danificar o caminho do outro, atrasar a evolução moral do outro, prejudicar de alguma forma, criar armadilhas com o outro. Isso é um escândalo, que o escândalo é um mal moral. Então ele fala assim, olha, se você escandalizar, se você prejudicar uma dessas pessoas, qualquer um, mas ele destaca aqui um dos pequenos, porque ele está falando para aqueles fariseus. As pessoas vinham para o templo querer aprender a lei e tinham aqueles fariseus querendo que a atenção fosse feita para eles. Então Jesus fala, ó, melhor fora que pega essa pedra grande que eu te falei aqui, que o asno faz girar, coloca no pescoço e se joga no fundo do mar. É uma figura forte. Jesus fala, melhor você morrer de suicídio. Isso aqui é comparativamente, tá? Ele não está mandando ninguém se suicidar. Ele diz assim, olha, você prejudicar o outro, comparativamente, é melhor você pegar essa pedra e afundar. Mas tem um detalhe. O suicídio por afogamento era uma coisa abominada entre os judeus daquela época. Então era uma coisa muito forte. E Jesus fala isso. Por que Jesus fala isso? Ele está comparando. Porque a gente sabe que o suicida, ele sofre muito, né? Porque ele ter abreviado a própria vida, ele é uma infração à lei de Deus. Mas Jesus fala, olha, comparando, o seu sofrimento vai ser maior do que esse do suicida. Por quê? Porque além, né, quando eu vou fazer, sou uma pedra de tropeço para o outro, além de eu me prejudicar, eu prejudico o outro, eu atraso o outro. Observa, quando eu trabalhava na RH de uma empresa, às vezes vinham as pessoas conversarem comigo. E essas pessoas vinham conversar o seguinte, que o gestor deles era um gestor desumano. E aquela pessoa estava em sofrimento. Então aquela pessoa vinha conversar comigo, ela estava em sofrimento. E aquele sofrimento que ela tinha, ela levava para dentro da casa dela. Estava perturbando a relação dela dentro da família dela. E aí quando você vê essa passagem de Jesus, você prejudicar o outro, você não está prejudicando só aquela pessoa. Aquele sofrimento dela vai ser transmitido para outras pessoas que convivem com ela. Então, quando ele fala assim, olha, se a pessoa se suicida, ela sofre por ela. Mas quando ela prejudica o outro, ela vai sofrer por quantos? Vocês têm ideia? A gente não sabe. A extensão daquele mal que a gente está fazendo, aonde que ele vai chegar? A gente não sabe. Aonde é que vai chegar aquilo? A gente também não tem o controle do bem que a gente faz. O bem que você faz com uma pessoa, ela também traduz, ela também vai multiplicando aquilo. Mas o mal também. Então, vou deixar claro aqui, né, até porque está gravando, Jesus não está falando a questão de que é melhor se suicidar. Não. Ele está dizendo, olha, o sofrimento do suicídio é ruim, pois olha só, o de você prejudicar o outro é terrível também. Ou seja, ele está dando um alerta para a gente tomar cuidado com as nossas relações. Se a gente quer levar uma vantagem nessa vida e prejudicar o outro, a gente pode ganhar uma vantagem nessa vida, mas corrompeu as próximas existências. E tanto que ele fala, se a sua mão ou pé é motivo de escândalo, cortai-o e lançai fora. Não é aqui na vida não, é antes de entrar. Então eu prefiro vir sem alguma coisa do que aquilo me prejudicar. Naquele livro Missionários da Luz, ele fala sobre isso. As pessoas, eu quero ir um problema na perna, porque isso vai me ajudar, para que eu não seja envolvido pelo orgulho e consiga fazer as coisas que eu tenho. Na realidade, esse mundo que a gente vive é um mundo de quê? Provas e transpirações, né? Ele também tem um calor, né? Expiações que a gente tem, né? Então, esse mundo de provas e expiações, todos nós viemos com alguma coisa cortadinha, né? Alguma coisa está deficiente, que a gente pediu
antes de reencarnar, para quê? Autopunição? Não. A gente não quer mais errar de novo. Quando a gente pede para voltar, é porque a gente não quer mais errar. A gente lá no mundo espiritual, longe desse corpo, é como se a gente visualizasse aonde a gente vai chegar, onde a gente poderia estar. Fala assim, eu quero, não importa o quanto eu sofra nessa vida, porque eu quero aquilo ali. É rápido, 70, 80 anos, 90, não importa, porque aquilo ali é muito bom, eu quero aquilo ali. Então, a gente fala, mas isso, essa qualidade, essa minha inteligência, ou essa minha saúde, ou um corpo perfeito, ou dinheiro, ou alguma coisa me prejudicou muito no passado. Então, vou fazer o seguinte, porque eu prejudiquei outros, tira isso de mim, corta, não quero vir assim. Quero com isso porque o meu objetivo agora não é ficar na Terra só pelo prazer. Claro que a gente pode ser feliz, mas eu quero crescer. Eu quero voltar com o coração um pouquinho mais leve, mais limpo, podendo entender melhor os propósitos divinos de Deus na minha vida. Então, a gente, certamente, por estarmos aqui, né, esse mundo é um mundo de expiação e de provas, não é porque a Terra é isso, não é porque nós, na sua maioria aqui, estamos classificados como espíritos que precisamos passar por provas para crescer ou expiação para resgatar as coisas do passado. É simples assim. Então, a gente, quando vem para cá, a gente pede as melhores condições, nem que essas melhores condições sejam condições de carência. Sejam condições. Por quê? É aqui o escândalo. Temos casos extremos que realmente a pessoa às vezes vem com questões de portadores de deficiências físicas, mas cada um de nós tem as nossas limitações que a gente aprende a lidar. Mas isso tudo, gente, o melhor de tudo é o seguinte, mesmo a gente vindo com limitação, a gente está totalmente coberto da misericórdia divina. Deus não nos abandona em nenhum momento. Quando a gente lê aquele livro Missionários da Luz, que vê o Alexandre, que trabalha nos serviços intercessórios, ele atende um, atende outro, alguém, meu neto vai acontecer isso, fulana que está grávida, que está com problema, e ele vai lá e tenta, e articula, e mobiliza. E aquelas pessoas nem sabiam. O que será que a espiritualidade já não faz por nós que a gente nem tem ideia? Então nós estamos muito acolhidos e amparados e que possamos continuar numa noite de muita paz.